Olá, tudo bem com você? Vamos estudar hoje sobre a tela tape reading, né? A tela que nós vamos utilizar no fluxo de caixa. Nós já estudamos como como criar uma conta em uma corretora, como montar a tela operacional, né, no Profit Chart Pro, as três tendências do mercado, teoria de Down, tendência de alta, tendência de baixa e a consolidação. E agora eu vou explicar para vocês cada janela, como funcionam essas janelas, né? Nós temos aqui no canto direito, nós temos a janela do Superdom. O Superdom a gente utiliza para enviar as nossas ordens. Então nós temos aqui no lado direito, nós temos venda, no lado esquerdo compra. Nós temos aqui, se eu quiser efetuar uma compra de forma passiva, o que é uma compra de forma passiva? É quando eu penduro essa ordem aqui, né? Eu aguardo o mercado me executar. O que é uma compra de forma ativa? É uma compra mercado, ó. Eu compro mercado, o mercado executa a minha ordem. Como que eu faço para sair dessa operação? Eu posso pendurar minha saída, né? Tanto de forma passiva ou vender mercado quando o preço chegar no 94,5. Superdom a gente utiliza basicamente para pôr as ordens. Colocamos ordens ou a mercado ou penduramos a nossa ordem para o mercado nos executar. O que significa esse botão zerar? O botão zerar é como se eu estou comprado e emitisse uma ordem de venda. Eu aperto zerar, ele vai emitir uma ordem de venda e vai zerar a minha posição. E o botão inverte, ele vai fazer o quê? Nós estamos aqui no caso comprado, ele vai zerar a operação e já vai emitir uma ordem de venda. Né? Nós lembrando que nós sempre operamos o dólar utilizando a boleta do mini dólar, né? Como assim mini dólar? O que é mini dólar? O que é dólar cheio? Você terá uma aula só sobre os contratos, mas resumindo para você, nós temos dois contratos de dólar. Nós temos o dólar cheio, né? E nós temos o mini dólar. Para se operar no dólar cheio, você só consegue operar com múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20. Cada variação de um ponto com 5 contratos representa R$ 250, né? Ou o dólar se movimenta a cada meio ponto, 91, 91,5. Então, se você estiver operando no contrato cheio, cada meio ponto equivale a R$ 125, né? Diferente do mini. O mini ele foi criado justamente para trazer mais pessoas físicas para o mercado, para trazer mais liquidez, né? Afinal, você perder R$ 250 em um ponto machuca, né? Já no mini dólar, não. Você pode operar com 1, você pode operar com 9, você pode operar com 5, com 6. Não tem limite para se operar mini dólar. O limite desde que seja um contrato. No dólar cheio, não. Só múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25. Olha só, o mercado executou a nossa ordem. Nós deixamos uma ordem de saída, ele executou. E nós ganhamos aí. Quanto que nós ganhamos? Se nós entramos com um contratinho, nós ganhamos R$ 10, né? Andou um ponto, ganhamos R$ 10. Se eu tivesse com dois contratos, 1,20. Se eu tivesse com três, 1,30. Com 5, 1,50. Basicamente, quem define o valor do seu ganho no mercado é a quantidade de lotes que você coloca na sua boleta, tá? Quanto maior a quantidade de contratos, maior o retorno financeiro. Se eu entro com 100 aqui e eu compro aqui no 93 e o mercado vai até 92, um ponto representa R$ 1.000, né? Parece, nossa, fácil ganhar dinheiro, né? Só subir. Lembre que tem o lado da perda também, né? Você pode tanto ganhar quanto perder, 50% para os dois lados. Por isso que você está aqui estudando para conseguir uma taxa de acerto alta. Bom, temos aqui o Superdom, né? Compra, venda, mercado. Kaique, esse compra aqui isolado, esse compra isolado, você vem aqui no preço e define, ó. Você coloca aqui 94,5, você aperta compra, ele vai e coloca a boleta automática, né? Eu prefiro, executei uma ordem aqui, eu prefiro vir aqui pendurar. Depois dessa, vamos colocar a saída no 4,5. Depois desse Superdom, nós temos aqui um, um um livro de preços consolidado. Como assim um livro de preços consolidado? O que quer dizer? Cada região de preço tem uma quantidade determinada de contratos. O mercado executou nossa ordem, ganhamos mais um ponto. Cada nível de preço desse aqui representa uma quantidade de contratos. Por exemplo, na região do 891, olha só a quantidade de contratos que tem neste nível de preço, tá vendo? Mais de 380 contratos. Né? O livro de preços consolidado, ele serve para mostrar para nós até onde o preço possivelmente pode ir buscar liquidez. Como assim buscar liquidez? Não estou entendendo. Por exemplo, você é um player do Itaú, né? Você precisa vender
quantos contratos? Você precisa vender, vamos supor, 500 contratos. Seria mais interessante para você ficar vendendo em cada nível de preço ou você conseguir alguém, uma outra ponta que tenha a mesma quantidade de lotes que a sua? É mais interessante alguém ter a mesma quantidade de lotes que você, né? Assim você consegue entrar vendido em apenas um nível de preço, né? Por exemplo, se eu quisesse vender 500 contratos aqui no 3,5, eu não consigo, né? Porque não tem 500 contratos, não tem a outra ponta. Por isso que a gente chama que o mercado é soma zero. Para um ganhar, o outro tem que perder. Eu só consigo executar uma operação de compra se eu tiver alguém querendo vender para mim, ou vice-versa, né? Então isso é a profundidade. A profundidade mostra o quê? Ela mostra as ofertas do mercado, né? E aí a gente depois tem que sentir no fluxo se tem demanda para ir buscar. Logo acima, nós temos aqui um cara chamado livro de preços. O livro de preços, enquanto este aqui é consolidado, aqui é detalhado. Por exemplo, aqui na região do 3891, tem 380 contratos. Por aqui eu consigo saber de quem são esses lotes. Olha só no 391. Ele mostra os players, né, que estão querendo comprar no 891. Ele detalha para você todos os níveis de preço. Nós temos ele marcado aqui em branquinho, porque nessa ferramenta ela mostra os lotes acima de 30 contratos são marcados. Então, a gente mira a nossa atenção aos lotes que estão marcados, né? Para não ficar olhando esse monte de sujeirinha, fluxo abaixo de 30 contratos é fluxo de HFTs, tá? São fluxos que não movimentam o mercado, então por isso que tem essa marcação. Os grandes lotes é o que de fato faz o mercado subir ou descer. Deixa eu só colocar o nome das ferramentas aqui para você entender melhor o exemplo. Nós temos aqui deixa eu mudar essa cor, colocar uma cor mais forte. Nós temos aqui qual é o nome desse cara aqui? Você lembra dele? Esse aqui é o Superdom. Superdom serve simplesmente para enviar ordem, tá? Essa é uma palavra em inglês. E nós temos aqui o livro de ofertas. Deixa eu tirar ele daqui porque ficou bem escondido aqui, colocar mais acima. Aqui também ficou escondido. Livro de ofertas. Pode colocar detalhado, né? Ele mostra o player, quem quer comprar, quem quer vender. E aqui embaixo nós temos o livro consolidado. Livro de preços consolidado. Temos o livro consolidado. E agora nós temos aqui um Times in Trades. Kaique, o que é Times in Trades? Tá? Vou explicar para você o que é. O Times in Trades, ele mostra as ordens que são executadas. Por exemplo, toda vez que você pendura uma ordem aqui, onde é que essa ordem vai aparecer? Essa ordem vai aparecer aqui, né? Ela aparece a sua intenção, a sua ordem não foi executada ainda. No Times in Trades, aparece todas as ordens que já foram executadas. Por exemplo, olha só, a Tulit está querendo comprar 40 contratos, a UBS 5, a XP 5 e a Nova Futura 20. O que houve aqui agora? Né? O Santander executou a ordem da Tulit, olha só. O Santander vendeu, ó. Eu abro o lote, isso significa abrir o lote. Olha só, o Santander vendeu, né? Ele vendeu mais 40 contratos e a Tulit comprou 40. O mercado só se desloca se tiver agressões a mercado. Por exemplo, para o mercado cair, o que vai ter que acontecer aqui? O vendedor precisa agredir a fila da compra. Né? Para o mercado cair, ele precisa agredir a fila da compra. Para o mercado subir, o comprador precisa agredir a fila da venda. Para o mercado, o quê? O comprador agride qual fila? O comprador agride a fila da venda e o vendedor agride a fila da compra, né? Por exemplo, olha só, nós temos aqui alguns lotes. Nós temos neste nível de preço aqui, no 91,5, nós temos 50 contratos, 45, está diminuindo. O tempo todo tem cancelamento de ordem. Como assim cancelamento de ordem? Cancelamento de ordem é isso aqui, eu coloco a ordem, eu tiro.
É por isso que a fila fica aumentando e diminuindo o tempo todo. Vamos analisar aqui o que pode acontecer. Nós temos aqui, olha só, o tanto de lote na fila do 891. Nós temos 305 contratos nessa fila. Para o mercado cair, o comprador vai ter que fazer o quê? O vendedor vai ter que vender a mercado. Vamos ver quem vai agredir essa fila aqui, ó. Se alguém vai levar esses lotes aqui, tem que entrar venda. Alguém vai ter que entrar no Times in Trades aqui, ó. Vai ter que entrar aqui. Olha só, a XP entrou, a Tulet entrou, faltou mais 100, ó. Tem mais 100. A BTG entrou, o mercado falta só mais 5 contratos. Pronto, levaram toda a fila do 91,5. Agora o preço está negociando em qual nível de preço? Está negociando no 90. Olha o BTG entrando também vendendo, ó. Olha só. Você entendeu? O preço só desloca se tiver agressões a mercado. Para o mercado cair, o vendedor precisa agredir a fila da compra, né? Para o mercado subir, o comprador precisa agredir a fila da venda. Neste momento, entrou um fluxo muito forte do quê? De venda. O vendedor estava agredindo qual fila? O vendedor estava agredindo a fila da compra. Ó. Tem 40 contratos da liquidez aqui. Vamos ver se o vendedor vai levar esses lotes. Mas antes do vendedor levar esses lotes, ele tem que... Ainda falta a fila do 891, falta a fila do 90, e aí só em seguida que vem a fila do 90, ou seja, falta aí 1,5 ponto para que essa ordem da liquidez seja executada, né? E lembrando que essa fila aqui, ela funciona por ordem de chegada, tá? Por exemplo, se eu penduro a minha ordem aqui, agora aqui no 90, a minha ordem vai ser o quê? Vai ser a última do 90. No caso, a ideal vai ser a última ordem a ser executada. O que acontece às vezes é o mercado leva o 20, leva o 5 e não leva a sua ordem. Ele pega e sobe novamente. Aí a gente chama, o cara morreu na pedra. Ele não conseguiu executar a ordem dele, né? É isso que acontece. Vamos lá. Expliquei um pouquinho aí para você sobre esta ferramenta aqui, o Times in Trades. O Times in Trades são as compras a mercado. Toda vez que eu faço uma compra a mercado, se eu comprei a mercado, eu vou consumir a fila da venda. Se eu vendi a mercado, eu vou consumir a fila da compra, né? Então aqui nós temos um livro de ofertas detalhado que mostra a sua intenção, é uma ordem passiva, e nós temos aqui um Times in Trades que mostra as agressões. Se ninguém agredir a mercado, o preço não se desloca, né? E o que a gente faz no fluxo é tentar medir qual a força está mais forte, a força compradora ou a força vendedora. Temos aqui novamente um outro Times in Trades. Ué, 2 Times in Trades, Kaique? Por que 2 Times in Trades? Um eu chamo de Times in Trades limpo, que é no caso este aqui, eu chamo ele de Times in Trades limpo. Por que limpo? Ele só pega ordens acima de 50. E esse aqui eu chamo de Times in Trades sujo, ele pega todas as ordens, tá vendo? 5, 5, 5, 10, 15, 20, 25. Pode ver que aqui nós tivemos uma agressão de 30, ó. Esse lote não apareceu aqui, ele só mostra lotes acima de 50. Ó. Tivemos 50 da Tulit, apareceu, tivemos 100 da Tulit, apareceu aqui também. Por que isso, Kaique? Porque às vezes o fluxo passa de uma forma tão rápida que você não vai conseguir enxergar o que aconteceu aqui. E quem desloca preço são os grandes lotes. Então eu vejo qual foi o player que agrediu e qual foi a quantidade que ele agrediu, para ficar mais fácil de entender essas agressões. Tá? Temos aqui, eu vou só diminuir aqui essa opção para ficar mais didático. Vou trazê-la para cá, só para explicar para você, para ficar mais dinâmico. Vamos ver se dá para baixar um pouquinho. Dá. Vamos subir aqui. Tá bom, dá para explicar. Nós temos aqui essa ferramenta, ela chama-se Volume at Price. Volume do preço. Volume do preço. Qual a função do Volume at Price? O Volume at Price ele mostra para a gente uma faixa de preço. Tá vendo que tem uma faixa de preço aqui, ó? O que significa essa faixa de preço? Isso aqui é uma consolidação, é um mercado lateral. Ele está dizendo o que para nós? Que o mercado estava trabalhando do 91 até o 95, né? Olha assim, 91 até o 95,5. Ele estava trabalhando dentro desse range aqui. Ele batia fundo, subia, fazia topo, descia. O que isso significa?
que se o mercado trabalhasse acima do 895, ele é um mercado mais comprador. O mercado trabalhando abaixo dessa região, ele é um mercado mais vendedor. Ou ele poderia ficar o dia inteiro trabalhando dentro dessa lateralização. Então ele mostra uma região onde tem muita briga. Quais são os níveis de preço onde tem mais briga, né? O nível de preço onde tem mais briga, nós tivemos aqui, esse volumetric price está configurado num período de 15 minutos. Olha só, temos aqui período, 15 minutos. A gente sempre utiliza 15 minutos para operar das 10 às 10h10. Se você for operar à tarde, é ideal que você utilize um período de 60 minutos, o dia de hoje. Vamos colocar aqui como, por exemplo, o dia de hoje. Qual foi a região do dia de hoje que teve mais negociação? Olha aqui, a região onde teve muita negociação hoje foi a região do 3895. Olha só quantos contratos foram negociados aqui nessa região. Vou até mudar a cor. 3895. Foram negociados 11.160 contratos de dólar nessa região. 3895. Onde está o 3895? 3895 está exatamente aqui, ó. 3895. E aí você agora, aposto que você estava com a seguinte dúvida, né? Você estava com a dúvida, o que é esta janela aqui? O que representa essa janela, esse saldo? Nada mais é do que um resumo deste cara aqui. Por exemplo, na região do 3895, nós tivemos neste dia mais de 11.000 contratos negociados, mas aqui eu vejo aqui, olha só, ele mostra aqui nesse gráfico lateral, verde compra, vermelho venda. Quem ganhou nessa faixa de preço? Quem foi mais forte? Aí eu venho e olho aqui no saldo, ó, 3895. Quem foi mais forte? Nós estamos olhando o 95, então tem que olhar o de baixo. Este daqui. Quem foi mais forte? Quem foi mais forte nessa briga foi o 3895. 3895, quem foi mais forte nessa briga foi o comprador, né? Ou seja, de 11.000 contratos, o comprador saiu positivo, né? Isso é só um saldo, a gente se baseia nisso para tomar alguma decisão? Não, de forma alguma, só para a gente saber qual força está mais forte ali naquele número. Então, o volumetric price mostra para a gente aí as regiões de briga do mercado. Então, se eu estou, por exemplo, comprado aqui na região do 93, né, estou comprado aqui no 93. Se o mercado não ganha a região do 896, o que eu tenho que fazer? Realizar minha posição, colocar o dinheiro no bolso. Agora, se o mercado ganha essa região, puxa vida, né? Eu não posso mais deixar ele voltar de novo para o 96. Ele tem que trabalhar fora dessa região, entendeu? Agora, vamos aqui. Um outro importante, nós temos aqui a análise da Petax. Você terá uma aula só sobre Petax, tá? Explicando o que é cada Petax dessa aqui, o que é P1, P2, P3, mas focando aqui numa coisa que é mais importante para a aula de hoje, nós temos o ranking das corretoras. No ranking das corretoras, deixa eu só arrastar essa janela para cima. No ranking das corretoras, nós temos a posição. A posição do quê? Dos caras que estão comprados e dos caras que estão vendidos. Eu tenho aqui uma posição de compra e eu tenho aqui uma posição de venda. Ele mostra para a gente aqui a corretora, o volume e a média. O que significa isso? Significa que o Santander está comprado. Como eu sei que ele está comprado? Ele está comprado em 3.905 contratos. Os vendidos estão... Como eu sei que eles estão vendidos? Porque aparece um negativo à frente do número. O Santander está comprado no 3.905. Ou seja, o Santander está comprado lá em cima, né? Lá, vamos mudar aqui a opção. Lá em cima o Santander está comprado. O Santander está ganhando ou perdendo dinheiro? O Santander, ele está neste momento, deixa eu ver aqui, ele está ganhando ou perdendo dinheiro? Ele está comprado no 3.891. Olha só, eu até me enganei aqui. O Santander está exatamente no preço dele, ó. O mercado está negociando aqui no 3.891. Mas como eu sei se o player está ganhando ou perdendo dinheiro? Pela cor, né? A cor vermelha significa que o cara está perdendo dinheiro. A cor verde significa que ele está ganhando dinheiro. Mas como se não tivesse nenhuma cor, como interpretar isso de forma rápida? É bem simples. Eu olho aqui, Santander,
né? Olha aqui Santander. Quantidade, média, ele está comprado no 3.891, ele está comprado aqui, né? Só que o mercado está negociando um pouquinho acima, né? Um pouquinho aí fora do médio dele, então ele está perdendo dinheiro. Por exemplo, o Citigroup está comprado no 3.903. 3.903, ó, 3.903 é lá em cima, ó. 3.903 é lá em cima. Se ele está comprado lá em cima e o mercado está negociando abaixo do nível de preço dele, o que significa? Ele está perdendo dinheiro, né? Você está comprado lá em cima e o mercado negociando abaixo do seu preço, você está perdendo dinheiro. Agora, por exemplo, os vendidos. O JP Morgan, olha só o JP Morgan. O JP Morgan está vendido no 898. Onde é o 898? 898 é aqui, ó. 898. Ele está vendido aqui. Se ele está vendido e o preço está negociando no 91,5, significa o quê? Que o player do JP Morgan está ganhando dinheiro, né? Está ganhando uma boa grana. Então, olha só, ele está vendido lá em cima. Se você está vendido, o mercado tem que cair, né? Para você ganhar dinheiro. Se você está comprado, o mercado tem que subir acima da posição que você comprou para você ganhar dinheiro. E aqui no caso, a maioria dos players vendidos estão ganhando dinheiro, olha só. A maioria deles estão vermelhinho. Então, verde. Só quem está perdendo dinheiro aqui é o Credit Suisse. Por quê? Porque o Credit Suisse, ele está... Vou trazer a barrinha aqui. O player do Credit Suisse, ele está vendido no 90 e o mercado está negociando acima do preço dele. Então, o player do Credit Suisse está perdendo dinheiro. Concorda? Então, o ranking das corretoras serve para a gente saber quem está comprado, quem está vendido, para a gente tomar nossas decisões com base no que esses caras estão fazendo. Deixa eu só zerar tudo aqui. Nós temos aqui agora os diretos. Diretos, você terá uma aula só sobre diretos. Então, não vou explicar agora para você, não tem importância. Esse cara aqui chama análise de variação. Qual a importância da análise de variação? Ela mostra para nós as regiões que o dólar está trabalhando. Por exemplo, onde é 1% de alta no dólar? 1% de alta no dólar é no 938. Onde é 1% de queda? No 60,5, né? Então a gente fala meio de alta. O que é meio de alta no dólar? Meio de alta no dólar, essa expressão seria que o dólar está testando o 919, ele está trabalhando com 0,5 de alta. Hoje, por exemplo, o dólar fechou com 0,22 de queda, olha só. Ele não chegou a trabalhar ali na região do 80, né? 80 seria mais aqui para baixo aqui. Ele parou antes dessa região. Mas qual a importância de saber essas regiões? O dólar, a gente avalia ele como está caro, está barato, né? Já pensou? Você chega para sua irmã e fala, nossa, o dólar subiu 1% hoje. Quanto que é 1% no dólar? 1% é 938. Olha só como você fala. O dólar subiu 1% hoje, o dólar está caro. Então, nessas regiões, você vai buscar o quê? Pensar mais em compra ou em venda? Você vai pensar mais em venda, né? Mas para isso você vai ter que alinhar o fluxo, você vai ver se tem força compradora. Não é simplesmente porque tem 1% de alta que o dólar vai cair, né? Mas fica de olho, nessas regiões o dólar pode possivelmente inverter o seu fluxo, entendeu? Temos aqui agora uma outra janela, que é a grade de cotações. Tem um vídeo no intermediário explicando sobre esses índices aqui. Lá eu explico o que é cada um desses índices, tá bom? Eu explico lá o que é o DI, eu explico o que é o índice futuro, eu explico o Dow Jones, a Nasdaq, entre outros índices. Vale a pena dar uma olhada, faz parte da turma do básico aquela aula também. Então, na grade de cotações, a gente observa a grade de cotações para ver como o dólar está trabalhando com relação aos demais ativos, né? Então assista aquela outra aula que você vai entender sobre a grade de cotações. Se a sua grade não estiver aparecendo essa informação, é bem simples. Aperte o botão direito, venha em abas e tem favoritos, né? Os favoritos têm exatamente o que eu tenho aqui, você tem. Se você importou as minhas configurações, tá bom? Temos aqui agora o gráfico, né? Você já está mais adaptado com o gráfico, teve aula sobre o gráfico. O que são essas figuras? Essas figuras são os candles, né? Os candles foram criados na época da colheita de arroz do Japão, né? Nós temos aqui um candle, nós temos a máxima, nós temos a mínima, nós temos a abertura,
temos fechamento, né, do preço. E pelos candles a gente consegue identificar as teorias de Dow, né? Se eu trazer o dólar, por exemplo, para um período aqui de um dia, olha só, eu consigo ver que o dólar está trabalhando aqui numa tendência altista, só que agora ele está numa consolidação, ele está lateralizado. Tem a aula de Fibonacci matriosca, dá para você olhar essa aula, tá? Você que está no básico, como traçar suportes e resistência no dólar, tá bom? Kaique, como que eu faço para estudar, né? Dar uma olhada, ver a tela girando, né? Fazer as operações de compra, fazer as operações de venda, quando o mercado já está fechado. Se atente sempre, né? Fique sempre atento ao quê? Não, sempre olhe se a sua conta aqui está simulação, tá? Tome muito cuidado com isso. Se for a partir das 6 da tarde, você não vai conseguir executar a ordem, mas se você for treinar durante um dia normal de semana, observe se aqui está vermelho, tá? O vermelho significa conta simulação, para você não fizer um clique e está valendo dinheiro ali, você acabar perdendo, afinal você está estudando, né? Atente-se a isso. Outra coisa, muitos iniciantes acabam perdendo dinheiro de que forma, né? O cara sai do computador, né? Às vezes deixa uma ordem pendurada e fecha o Profit Chart. Quando você fecha o seu Profit Chart, a sua ordem fica plugada aqui, você tem que cancelar. Então sempre vem aqui quantidade e busque cancelar todas as suas ordens que você tem, tá bom? Para você não ter nenhuma perda financeira por falta de atenção. Como estudar um replay? Ferramentas, replay. Puxa um dia aleatório, vamos pegar aqui dia 13/6, põe em requisitar, aperta OK, vem aqui em Dolfoot, ó, Dolfoot, botão direito, definir ativo de replay em todas as janelas, ele vai definir, tá vendo? Né? Ele vai definir, e o que você vai fazer? Você dá um play, né? Você dá um play e aí o mercado vai definir o preço teórico, o preço de leilão. Olha só. Isso é um leilão. Como é que eu enxergo um leilão? Eu enxergo pelo Superdom ou eu enxergo aqui pelo livro de ofertas consolidado. O leilão é a definição de onde o preço vai possivelmente abrir, tá? Então o mercado às vezes pode abrir com gap de alta, o mercado pode abrir com gap de baixa, né? Olha só, o mercado no outro dia fechou no 3871 e está querendo abrir no 855, ou seja, o mercado está querendo abrir aqui embaixo. Isso significa o quê? Gap, um gap de baixa, né? Às vezes você olha o gráfico e fala, ué, mas por que tem esse buraco vazio aqui? Isso aqui são gaps. Na aula anterior tem um PDF explicando o que são gaps, os tipos de gaps que representam no mercado, tá bom? Isso é uma aulinha mais para você conhecer a tela, para você ir para você ir se acostumando com a tela. Aos poucos a gente vai introduzindo a dinâmica dos preços, tá bom? Nos vemos na próxima aula daqui da turma do básico.